assunto que a gente quer conversar com você aqui é uma grande novidade, porque a gente vem falando dele aqui há 30 anos só, a lei da polaridade. E eu acho que não tem nada melhor para discutir sobre do que isso. Apenas que cada vez que a gente fala, a gente acaba aprendendo um pouquinho mais e acrescenta alguma coisinha para você raciocinar. Já tivemos pegas, inclusive, com professores nesse sentido, né? Porque a lei da polaridade, ela acaba nos obrigando a promover um jogo lógico, né? Dentro do silogismo do Aristóteles, que muitas vezes parece um jogo de palavras ou um sofisma. Apesar que a palavra sofisma ou sofismo é a crença em sofia, na sabedoria, né? E os sofistas gregos, chamados os políticos da época, o Protágoras, o Gorgias e o Hípias, os mais destacados que chegaram até nós pelos monges copistas, etc., da Grécia Antiga, são muito mal estudados, né? A gente, para estudar um povo, a gente tem que, talvez, não ir só pelo critério filológico, mas também poligráfico, como ensinava o grande e saudoso, mas eu não o conheci, né? Que ele faleceu, acho que, se não me engano, lá pelo ano de 1950, ou um pouco antes, né? Ele é do século XIX, o grande polígrafo e filólogo e teósofo Mário Rossi de Luna, um homem tão extraordinário que ele foi professor da Sorbonne, na Universidade de Paris. Lá ele era um indivíduo de maior destaque, considerado um dos mais inteligentes de lá, ou talvez o maior deles, né? E não contente com isso, né, depois ele deixou de lecionar, morreu pobre, miseravelmente pobre, porque não tinha tempo para outras coisas a não ser a paixão da vida dele, que era estudar coisas cósmicas, ou divi é um prefixo que quer dizer cósmico, de línguas antigas, ainda mais principalmente do sânscrito. Não adianta ir nos prefixos e sufixos greco-latinos, tem que ir antes, né? Você tem que ir no fenício, caldeu, lá para trás, né? Muito antes de Cristo, você consegue descobrir muito mais coisas, né? Dá muito trabalho, claro, né? Hieróglifos ou hieroglifos, né, por aí. Mas Mário Rossi de Luna descobriu até um cometa com cálculos matemáticos, né? E em homenagem a ele, porque depois jogaram lá um telescópio, né? E descobriu que o cometa estava lá. Quer dizer, opa, então esse cometa é Mário Rossi de Luna. E ele vira pessoal, muitas graças, e ficou por isso mesmo. Agora, meia-noite e meia já. Meia-noite e meia, o quinto sinal vai marcar. Mas então, há quanto tempo a gente vem falando dessa lei da polaridade? A lei da polaridade é lei. Lei é lei, só que ela é natural. As leis naturais são 7 só. Você pode encontrá-las, eu não sei se esse livro está esgotado ou não, ele é sempre reeditado. E apesar que a colocação dessas leis na edição que você encontra da editora Pensamento, chamado o livro O Caibalion, é um livrinho pequenininho, né? E escrito pelos chamados 7 grandes iniciados, né? Esse livro fala somente dessas 7 leis, só isso, de uma simplicidade a toda prova, como, por exemplo, o livro do Caminho Perfeito, da editora Cultrix, o de Aulas Riedel, que era o dono da Pensamento, e da Cultrix, né? Ele até editou esse livro pela Cultrix, né? Ele que gostava muito de esoterismo também, foi do ciclo esotérico da Sociedade Teosófica do Brasil. O de Aulas Riedel, um dia estava dizendo pra gente que ele preferiu editar pela Cultrix o livro do Caminho Perfeito, porque ele achou que Lao Tse, ele era muito considerado aqui para jogá-lo, né, num canto lá de uma livraria com livros esotéricos, né, os chamados espiritualistas. E já a Cultrix sempre cuidou, né, ela existe aí até hoje, depois do falecimento de Aulas, né, o livro ficaria esquecido, né? Como um livro ligado mais a uma cultura geral, etc., né? Esse seria lembrado. Eu acho que não adiantou muito, porque pouca gente sabe da existência desse livro na capa vermelha, e chama o Livro do Caminho Perfeito, né? Onde conta-se a história de Lao Tse. Lao Tse era funcionário de uma
o que seria uma pequena prefeitura na China antiga, que era considerado ele e o Confúcio os maiores inteligências da China, salvo algum oculto que estava por lá que eu não sei. Mas Confúcio era extraordinário. Mas Lao Tse dizem que foi maior ainda. Talvez um e o outro representassem os dois planetários aqui, me aludi aqui, na abertura no comecinho do Vanessa Caminho do Sol de hoje. O Lao Tse viveu consta em cerca de 570, 576 por aí, foi contemporâneo do Confúcio, antes de Cristo, pra você ter uma ideia. E ele disse coisas que aparentemente são válidas para a eternidade afora. Eternidade, quando diz eternidade, é por um tempo muito mais longevo, porque a eternidade não existe em vida manifestada. O que existe são tempos longos, medidos em éons de tempo, né? Em yugas, como os hindus querem, né? Que aí você tem uma pequena yuga, uma média, uma grande, uma maha yuga, tempos aí imensuráveis, né? Cósmicos mesmo. Até no calendário tamil, que o Mário Rossi Luna menciona num dos livros dele, você pode encontrar alguma coisa a respeito, mas não de uma forma tão profunda ainda, né, envolvendo um tempo muito maior do tempo nosso de terceira dimensão aqui, dessa cadeia onde vivemos, chamada Terra, né? O Lao Tse, então, chegou a um determinado momento, ele chegou para um discípulo dele e disse assim, eu vou deixar a Terra. Dizem que ele foi arrebatado, né? Os católicos não falam que a mãe de Cristo foi arrebatada, né? Elias foi arrebatado, profeta, né? O Lao Tse também. Não escolhe só cristão, não, viu? É quem tem uma cabeça melhor, ou um chamado corpo eucarístico. Agora, esse arrebatamento, se você ler um livro que não existe mais, é do círculo do livro chamado O Clã Perdido dos Incas, só que o livro está editado errado ainda, escapou lá, e a capa do livro já está errada, está A Clã, né? O Clã Perdido dos Incas conta a história do Inca Taita, né, e Mama Oclo, que representavam esses mesmos seres tipo Zoroastro, o Orfeu, que a turma acha que não existiu, que viveu na Grécia, né? O Manco Cápac, né, o Inca Taita. E Mama Oclo, a esposa dele, são os gêmeos espirituais, tipo Adão e Eva, peregrinando pelas raças, pelas famílias, pelas tribos, pelas sub-raças no planeta inteiro, inclusive porque têm espermatozoides e óvulos especiais e precisam reproduzir para melhorar o rebanho humano, né? Então consta também que os dois foram arrebatados, só que lá no livro como é que eu esqueci o nome do autor, a sigla do nome dele, não sei o que, M, não sei o que, de amor, o nome dele. Você encontrar num sebo, compre correndo e lê, que no mínimo é um romance bonito, né? E foi arrebatado por um disco voador, né? Uma nave em forma de disco, entraram dentro, sumiram, né? Não sabe para onde foi, né? Sei lá se aconteceu a mesma coisa com Elias, né? Agora você imagina uma nave descendo naquela época de Cristo, aí antes de Cristo, né? Elias, que veio anunciando Cristo, né? Desce uma nave e leva o sujeito embora. Na mesma hora é chamado de... O cara foi para o céu, né? Se fossem os gregos antigos, os romanos diriam, é um deus, é Mercúrio, é Júpiter, é isso, é aquilo, é Hermes, né? Hermes o Trimegisto. Bom, que é o deus Mercúrio. Então, a gente estava falando sobre seres planetários, né? E quem sabe até o Lao Tse possa ter sido um deles. Lao Tse dizia, por exemplo, dentre o que ele deixou escrito, ele não deixou nada escrito, aliás, como esses seres realmente não deixou nada escrito. Ele disse isso para o discípulo, eu vou deixar a terra e tal. O discípulo falou, pô, mestre, por favor, né? Escreva alguma coisa para nós. Ele falou, não, vocês não vão entender. Vocês não vão entender. Daqui a muito tempo, talvez vocês venham entender. Tá bom, senta aí, vai escrevendo, vai. Editou. Então, editou o quê? É quase como as 7 leis do Hermes, o Trismegisto, lá no Egito Antigo, do Caibalion, né? Que são as 7 leis naturais e que até hoje não são reconhecidas. O doutor Eduardo Alfonso, uma outra grande inteligência espanhola,
ele transformou essas 7 leis em, me parece que 33, né? Se não me engano. Acho que é isso mesmo. Ele deu uma melhorada. Na verdade, a principal delas é uma só. É a primeira. O resto tudo decorre da primeira lei cósmica, dizendo assim, ó, só isso aqui, ó. Tudo é mental. Opa. Quer dizer que não há nada acima do mental? Claro que há. Mas Hermes Trismegisto naquela época já dizia isso, porque o ser humano tem que fazer um jogo mental. É obrigação. A partir do momento que eu vou dizendo isso aqui, você se convence disso, essa obrigação, se você não cumprir essa obrigação sua, você perde certos direitos estabelecidos, né, por forças cósmicas, por seres superiores que dirigem toda a cadeia planetária. São chefes nossos, fazer o quê? E eles mandam o pessoal dizer quem direito, né? Inclusive ele está dizendo aqui em nome deles, inclusive. Tem que fazer um jogo mental. Quem faz jogo mental? Quem lida com as ciências de uma forma geral, né? O direito é uma ciência social. Eu acho que sim. A maioria dos juristas concorda bastante, a maioria concorda com isso. Eu acredito mesmo que haja unanimidade nesse sentido. Tem as ciências humanas, ciências exatas, que não são tão exatas assim também, né? Então, quem trabalha com isso já faz um jogo mental, obrigado a fazer. O que não vale é ficar num jogo emocional, que é cristalizado ali, como a maioria do planeta fica. Só quer curtir. A diferença entre um ser humano e certos cachorrinhos por aí é muito pequena, né? A gente não tem nada contra a humanidade por ser assim, porque nós sabemos que ela é muito jovem ainda. Mas ela tem que lutar para sair dessa imbecilidade da infância psicomental. Imbecilidade, não estou desprezando ninguém. Imbecilidade porque as pessoas ainda não estão preparadas para essas coisas. Quer dizer, você imagine, por exemplo, o sacrifício de um Isaac Newton, que a gente já comentou aqui, um Galileu naquela época, né? Seres muitíssimo superiores à maioria esmagadora da Terra. Quem são esses seres? Já fez essa pergunta para você, não? O Isaac Newton falando sobre a lei da gravidade em 1600 e poucos na Inglaterra, e despertou o orgulho inglês, né? E olha, os ingleses da época eles obtiveram grande sucesso no mundo, porque ali estavam avataриzados seres ligados aos Asuras, aos Agnisatas, aos Barishads, e que ocupavam as funções mais importantes, né? No Reino Unido, de uma forma geral, na The Great Britain, né? Ou na Grã-Bretanha de uma forma geral, né? Dominaram o mundo, só isso. Colonizaram boa parte do mundo e tal. Por quê? Porque esse ser estava por trás. Sozinho o ser humano não vai, né? Então eles sempre foram os reis, por todos os cantos do mundo. E dentre os vassalos, né, alguns discípulos deles próprios, os mais inteligentes. E no fim vem a humanidade inteira trabalhando para eles. Fazer o quê? Não tem outro jeito, né? Comendo grama. Fazendo o quê? Fazer o que mais? A maioria tem uma preguiça miserável, né? Enquanto tantos estão aí, varam à noite estudando, né? E a gente fala sempre dele aqui, porque a gente o admira muito, né? O professor Goffredo sempre passou a noite inteira escrevendo seus livros, né? Você já pensou nisso? Não? Você quer chegar a ser um grande jurista? Promover os seus estudos aí de filosofia do direito, né? Preparar suas aulas lá para São Francisco e tal, e ser quem o professor Goffredo foi, com toda a experiência que tem, inclusive de legislativo, do executivo, também passou pelo executivo de São Paulo como secretário, né? E outras funções mais que ele teve. Você quer chegar a esse ponto, né? Ter a categoria do professor Silvio Rodrigues, né? Aquele amor à profissão, né? Uma facilidade para ensinar incrível, de um Cesarino Júnior, de tantos outros, ou de outros de agora mesmo, aí, excelentes professores, né? Grandes médicos, grandes jornalistas, né? Pessoas que projetam a sociedade. Vá ver o que eles fazem. Será que eles ficam em botequim enchendo a cara, né? Ou ficam quebrando cabeça, queimando pestana o tempo inteiro? Aí, quer dizer, estuda daqui, estuda ali, vai para o exterior, volta, fala vários idiomas. Essa é a diferença entre os que se projetam e a maioria que fica só com inveja num cantinho sentada lá, né? O nosso amigo, o Lao Tse, com aquela simplicidade dos sábios, né? Mais que um sábio até, né? Uma espécie de semideus aqui na Terra, ele disse: o que não basta para todos gera insegurança.
Aí você fala, mas o capital tem que estar na mão de alguém, ou do Estado, do socialismo de Estado, comunismo, sei lá, que fracassou, ou nas mãos da atividade privada. Sim, você tem razão, mas reconheça, o que não basta para todos gera insegurança. Mas se fizer bastar para todos, fica tudo igual para a evolução. Sim, você está certo de novo, mas o que não basta para todos gera insegurança. É aí que a gente quer insistir. Mas não adianta. O que não basta para todos gera insegurança. Agora, se você conclui, mas a insegurança ela é imprescindível para você correr atrás da segurança. Opa, isso não é um jogo de palavras, isso é inteligente. E você está usando a massa cinzenta sua. Claro que é. Se não há insegurança, você vai correr atrás de segurança para quê? Né? Uma segurança total no mundo paralisa tudo, né? Aí não é que a gente esteja derrubando o Lao Tse. Ele disse aquilo para o pessoal pensar. Não podemos julgar as pessoas que nós não temos condição para isso, né? Não dá para julgar ninguém. Você que está ouvindo, eu aqui, ninguém. Não dá para julgar nada. Só você mesmo. Julgue você, então. Mas que nem aquele juiz, né, que julgou ele próprio e deu 6 anos de cadeia, de reclusão para ele, né? Está preso até hoje. Isso é piada, claro. Vê lá. Mas, então é onde as pessoas se surpreendem, né? O sujeito tem 3º grau, mestrado, doutorado, tem uma opção de curso aí fora. Então, mas chega na hora de pensar sobre essas coisas tão simples, né? Isso é um jogo de palavras que você está usando. Não é um jogo de palavras, não. Isso é muito sério, né? Isso chama-se lei da polaridade. A dialética, ela é de alcance dos filósofos, mas dá a impressão que o filósofo inventou, não. Dialética é filhote da lei da polaridade, né? Nós usamos a dialética aí no direito penal, por exemplo, quando você põe um delinquente de frente para o outro, né? Como é que chama esse negócio mesmo? Eu esqueci, né? Você bota um de frente para o outro, esqueci como é que chama isso aí. Fugiu. Você que está tentando me enviar por via e-mail mental, está fracassando, não estou recebendo, não. Esqueci como é que chama isso aí. Botar um de frente para o outro no crime aí, né? E resolve, porque aí você descobre as contradições das pessoas, né? Mas aquele que está fazendo isso, né? Essa acariação, usam na acariação e tal, né? Está tentando provar. Esse não vê as contradições nas quais ele próprio cai. E se a gente daqui do microfone diz assim, o ser humano só evolui de contradição em contradição, quem está ouvindo fala assim, mas que bobagem, isso é um jogo de palavras. Depende, para saber se é um jogo de palavras ou não, você tem que ter uma constatação fática. A impossibilidade é apenas uma possibilidade que ainda não foi possível. Isso é um jogo de palavras, Carvalho. Isso, faltando 15 minutos para 1 da manhã. Olha, que jogo de palavras? Uma ova. Lá 1600. Outro ser importantíssimo viveu lá, 1600 e pouco, e tantos, né? O Júlio Verne. E quando ele escreveu Viagens, 20 mil léguas submarinas, né? Não era uma égua, uma besta a escrever, não. Era um visionário, né? Como hoje em dia, certos filmes de ficção que estão por aí, inclusive nós vamos daqui a pouco mostrar aqui nova edição aí do filme Guerra nas Estrelas, né? O episódio, né? Estão prevendo já o que vai acontecer no futuro. Que a humanidade, para sair da infância psicomental, faltam 427 mil anos. Nós estamos só há 5 mil anos na infância psicomental. Você acha que nós não vamos ter nave espacial brigando no espaço? Está brigando para ver quem cospe mais longe. Por causa do mundo das ideias, um país declara guerra para o outro. Uma coisa de louco, né? Ainda. Não tem lógica a nossa vida. Dá a impressão que é um mundo de bestas, homens e deuses mesmo, como que é o Fernando Ossendowski, né? Só a lógica do Aristóteles resolve 99,9% dos problemas nossos, né? O avançar dessa era de aquário deverá melhorar um pouquinho o ser humano, mas vamos continuar ainda bestas, homens e deuses, né, aqui, durante um tempão, uma coisa de louco ainda o tempo, né? Mas temos que fazer um esforço para tentar sair. Você fazendo um esforço, você tem condições de sair, você, da infância psicomental. Você cai na adolescência,
da adolescência, se você fizer um esforço maior, que não é fácil, hein? Você cai na idade adulta mental, que é chamada de idade da prata. Você queima etapas evolutivas em 1 milhão, quase 2 milhões de anos. Você pula, salta. Coisa de louco, né? Você avança em relação à humanidade que vem no turbilhão da evolução, na correnteza evolucional, como dizia o de Aulas Riedel, né? Você salta você salta essa correnteza, você vai em linha reta, você avança 2 milhões e tantos de anos na evolução. E se você usasse uma máquina do tempo e fosse 2 mil anos para trás depois, para tentar puxar esse resto que está lá para trás, aí a maioria que fica querendo crucificar você como doido, né? E a mesma Inglaterra que disse: nós temos orgulho de você ter nascido aqui, e ganhou o título de Sir Isaac Newton, né? Nós temos o prazer de você ter nascido aqui, a honra, né? Que coisa maravilhosa, né? Depois, quando ele acha que não tinha resposta para as coisas, entrou numa sociedade que deve ter sido uma Rosa Cruz à época, né? Os ingleses se levantam. Só que eles não fizeram isso porque ia ficar com vergonha. Que é isso? Em nome de Cristo, vá para o inferno, né? Uma coisa parecida. Faltando 12 minutos para 1 da manhã. Então, essa contradição, essa polaridade, ela não é necessária à evolução do ser humano para o jogo mental. Ela é imprescindível. É imprescindibilidade cósmica. Nada mais que isso. É imprescindível. Né? Você não passa, você não chega ao Pai, ou à unidade, o absoluto, o plano causal da intuição, sem passar por esse jogo mental. Né? Esse jogo mental, né? Você só quando você terminar esse jogo mental, sua mente tiver condições de entender tudo, né? E outra, eu vou dizer uma coisa, viu? As pessoas cristalizam tanto as suas verdades, muitas vezes uma fé cega, que não admite raciocinar. Logo já tem medo de alguém estar querendo ser um demônio, que tomou conta daquele corpo, que pode destruí-la, pode isso, pode aquilo. Tem medo de ir em frente. Essa é a verdade. E, no entanto, mesmo essa pessoa que tem medo de ir em frente, seria capaz de dar sua vida por Cristo, como Cristo, tradicionalmente, o catolicismo, deu a vida por nós, né? E Cristo foi uma figura tão extraordinária que mesmo o catolicismo não o conheceu direito. Cristo era muito superior ao que se imagina, né? Nós vimos dizendo isso aqui há muito tempo já. Cristo está além da compreensão humana, né? A vida sem contradição não vale nada. O mesmo direito que é considerado melhor que o torto, ele tem o mesmo valor do torto, porque o direito sem o torto não vale nada. Porque não há com o que comparar. Não há com o que comparar. Todo homem que quer a riqueza, ele tem que aceitar a pobreza. Você quer a riqueza? Você vai ter que aceitar a pobreza. Por que tem muitos pobres que aceitam passivamente a pobreza? É porque eles muitas vezes, em termos de reencarnação, já passaram pela riqueza. A lei do karma não é como o espírita imaginam, e como outros reencarnacionistas imaginam. A lei do karma é uma balança. Você tem que aceitar os dois pratos. E representa o 8 deitado, né? O arcano 8 do Torá, do Tarô, uma balança, né? Ou a justiça. Então, você desequilibra o karma pelo bem ou pelo mal. Não tem essa de é só pelo mal. E você tem que acabar com o mal. Você vai acabar com um dos pratos da balança. Se você acabar com o negativo, você acaba com o positivo. Se você acabar com o positivo, você acaba com o negativo. Raciocine só um pouquinho comigo aqui, ó. Gostaria tanto que você entendesse a lei da polaridade, para você parar de sofrer tanto na vida, e parar de aquela fofocaiada, e para tudo enquanto é casa, universidade, dentro do fórum, em tribunal de justiça, para tudo enquanto é canto onde você vai, dentro do Palácio do Governo em Brasília, no Vaticano, para onde você vai, dentro de Lamazerias, no Tibete, onde você vai, tá lá um falando do outro, né? Faz maritaca, né? E todo mundo um julgando o outro, e condena, e censura daqui e dali. Cuidar da própria vida mesmo. O faze por ti que eu te ajudarei. Não. Você quer até fazer para os outros, vá.
Mas antes de fazer por você, precisa fazer para os outros, né? Não tem condições de haver só dia na Terra. Só teria condições de haver só um dia, a gente acabar com a noite. É só você imaginar que, por exemplo, a gente poria um outro sol no Ocidente. Ficaria um sol no sentido Ocidente e um sol no sentido Oriente. Como se isso fosse possível, né? E nós teríamos 2 sóis, né? E a Terra giraria o tempo inteiro, nós estaríamos com dia. Você tem que dormir à luz do dia. Ora, se você vai dormir à luz do dia, você nunca vai saber o que é escuridão. Está sempre dia. A não ser que você fechasse a janela para dormir, mas você não pode chamar aquilo de noite. Como? Por quê? Porque foi algo escuro que você criou. A sua compreensão, então, de noite e dia ficaria limitada àquele cômodo que você fechou ali, ó, que deu aquele escuro. Você está entendendo onde é que ele está querendo chegar? Então nós precisamos do dia e da noite. A mesma coisa, amanhã você apaga o sol, ficamos só com a noite. Vamos supor que a gente conseguisse meios de viver sem o sol, o que é impossível a essa altura aí, a não ser que criássemos um sol artificial. Possibilidade há, né? Mas não é possível ainda, né? Mas a gente acabasse com o sol aqui na Terra. Bom, todo o reino vegetal iria para o espaço, né? As árvores, tudo morreria. Fotossíntese iria para o espaço, apesar que o que gera a atmosfera na Terra não é a fotossíntese, ele é gerado por reação de azoto, água do mar, que evapora, aquela coisa toda aí. Se o planeta deixasse de ser aquático, então seria um Deus nos acuda, né? Felizmente nós temos tanta água. Então, se você acaba com a noite, você acaba com o dia. Se acaba com o dia, você acaba com a noite. Partamos, então, para um raciocínio em termos de ser humano aqui, ó. Mesmo num gibizinho, num filminho de super-herói, você bola um super-homem, você tem que bolar um professor Luthor. Um cara que quase que acaba com o super-homem. Ora, como a vida, nós estamos em Nivrit Marga, ou subida, né? Para a casa paterna, como é chamado pelos esoteristas, ou já descemos ao mais denso, né? E estamos subindo, estamos no 4º globo da cadeia Terra. Depois tem o 5º, 6º, 7º globo, né? Para terminar a cadeia. E devemos passar 7 trilhões de anos para terminar isso tudo aqui. São os dias da criação. Digamos que no globo seguinte já vai ser possível, talvez, a gente conseguir a própria polaridade para nós. Mas só que o tempo para chegamos a isso, o tempo nosso aqui dessa terceira dimensão, é um tempo tão distante que não adianta nem falar dele. Quer dizer, estamos falando de 7 trilhão de anos, coisa enorme, né? Bilhões, trilhões, 4 trilhões, 5 trilhões, 6 trilhões, 7 trilhões de anos, né? É uma coisa incrível, um tempo enorme. No entanto, o tempo não passa em certas dimensões. O ser humano dá uma olhada à natureza e só percebe relatividade, mas prossegue tenazmente em busca do absoluto, com uma certeza interior de que ele deve existir em algum ponto do universo, de qualquer maneira, para justificar a existência do relativo. Ora, é claro que o relativo tem que se fundamentar como criação do absoluto, né? A mente humana não pode aceitar algo diferente, né? E já vai entrando na técnica de som agora o Edmilson Lopes, o Maurício Rodelli também já parte para entrar na central técnica, professor Antenor Bicudo. Boas-vindas, Edmilson. Ele que vem, você vem de moto da Baixada, né? Isso. E tá fria a estrada aí, tá, né? Tá. Como é que tá a estrada? Tá boa? O pessoal que pode trafegar tranquilo Você veio para Anchieta ou imigrantes? Anchieta. Pode trafegar que tá jóia, então. Mas então, voltando, chega até a concluir o ser humano, como nós concluímos, que o relativo é o único absoluto de acesso a ele, o ser humano. Por hora. Não tem outro absoluto em lugar nenhum. É por isso que não achamos Deus. Ele está bem escondidinho dentro da gente mesmo. Dentro do relativo, ele é a alma desse relativo, né? Você lança um foguete daqui da Terra, uma nave interplanetária para Marte. Se você não conhecer matemática, física, né? A física usa o instrumental da matemática. Se você não conhecer bem química de solo aqui da Terra, para você poder comparar com a de Marte, utilização de raios ultravioleta, infravermelhos e tal, né? E outros recursos mais da química
Hoje nós temos também a química quântica e a física quântica, né? Temos a química nuclear, né? Não só a física nuclear. Você com esse instrumental todo, com Hubble em ação, né? E com naves que foram enviadas e chegaram bem pertinho de Marte, por exemplo, você vai examinando a atmosfera, os ventos, etc. Então um dia você conclui, dá para ir, opa, vamos lá, né? Mas se você lançar uma nave para Marte sem fazer os cálculos todos necessários, correção de cálculos aqui da Terra, quem sabe se ela não for tripulada, ou se for tripulado, o indivíduo tem que ter experiência em navegar com essas naves, né? Estamos começando ainda com isso aí. A nave nunca vai chegar a Marte, porque o Marte que você está vendo lá agora, pelo telescópio, já não é mais aquele que você imaginou que está lá. Na época de caçadas, né? Eu infelizmente participei delas. Você, para atirar num pássaro que está voando, né? Hoje eu considero uma covardia tremenda fazer isso, mas na época eu não tinha consciência, né? Você, para atirar num pássaro voando, ou num pedaço de madeira que você jogou pro ar e dar um tiro de espingarda naquilo ali, uma calibre 12, sei lá o que aí, uma arma de menor porte mesmo, você tem que atirar tendo noção de distância, do movimento daquela coisa que está no espaço, seja uma ave ou não, para você acertar. Então, por exemplo, você vai atirar numa perdiz, na época que tinha uma codorna, está caçando aí, né? Ela levanta voo muito rápido. Quando ela levanta voo, você atira, você tem que atirar ligeiramente à frente da codorna, senão você vai errar. A não ser que seja a espingarda espalhadeira, como a turma fala lá em Minas. Que é espalha chumbo para todo lado. Aí acerta pelo menos um grauzinho de chumbo na coitadinha, lá tá a bichinha caindo e o cachorro indo lá buscar, né? Pois bem, então, ao ser humano só é permitida a dúvida, nada mais que a dúvida, mesmo que pareça ele ter certeza de alguma coisa, né? A dúvida é imprescindível e não a certeza. Porque quando você adquire certeza, acabou você. Eu tenho certeza que a verdade fulana é a única. Acabou você. Você não serve para mais nada, quer dizer, você fanatizou naquilo, né? Agora, se você tem certeza que tudo é dinâmico e que a verdade é uma coisa provisória, meu filho, você pode estar com 90 anos de idade, 150 anos de idade, não aguenta nem andar mais, a tua cabeça está sempre modificando para melhor, para melhor, para melhor, para melhor, para melhor, para melhor, e na natureza nada se perde, tudo se transforma. Você deixa essa vida aqui, volta melhor do que você era ainda. Eis aí o que justifica a vida, é a volta, né? Você volta, e volta melhor, né? E volta cada vez melhor. Às vezes uma volta rápida faz gerar aquilo que a turma chama de gênio aqui na Terra, né? Que na verdade não é gênio coisa nenhuma. Tem experiências sopesadas por várias encarnações, 1 hora já. Bom, então você não pode viver fora da polaridade, não há jeito, né? A certeza certa, indiscutível, ela geraria algo absoluto que é impossível nesse momento cósmico a quem nos aludimos aqui. Entretanto, o absoluto existe sim, mas muito distante de nós. Num chute extraordinário, nós podemos dizer que esse absoluto está a 6 setilhões e 34 mil anos. É claro que você pode queimar a etapa e chegar antes lá. Mas na correnteza da evolução, este é o plano cósmico. Você fala, até está em alguma biblioteca? Não, eu estou só passando para você. Esse é o plano. Agora, plano dá errado. Houve uma cadeia anterior à Terra que os seres comandam lá cometeram um erro, o que faz com que a Terra inteira seja meio lunática hoje, né? O melhor de nós é doidão, tô doidão, né? É um animal ainda. O que julgamos absoluto hoje é um relativo que se finge de absoluto para que a gente corra atrás do que a gente corra atrás do próprio absoluto, né? E que a gente um dia vai alcançar, mas está muito distante de nós. Aliás, quantos filósofos já partiram para essa briga, né? A velha história. Uma vez o Popper, o Karl Popper, um grande sociólogo, ele dava aula numa pequena escola na Inglaterra, já falamos sobre ele aqui, na pequena escola na Inglaterra, na Austrália, e ele escreveu
aquilo que ele chamava de umas coisinhas lá, despretensioso, mas cai nas mãos do Haeckel, né? Que dava aula em Oxford. E ele olhou e falou, mas isso é um gênio. Ele levou ele para dar aula em Oxford. Aí ele se projetou no mundo inteiro. E houve depois o surgimento de um outro descendente de alemão, aí o Kunk, né? E esse material nos foi passado pelo professor Peluso, da PUC de Campinas, né? Ele dá aula de ética em filosofia, um homem com uma cabeça muito boa, o professor Peluso. Se estiver ouvindo a gente, um abraço, professor Peluso. E ele colocou isso em discussão para a turma de mestrado, né, em Direito. E achava que o Popper, por exemplo, diz que ele tem duas maneiras de você partir para o raciocínio. Numa você parte de um dogma de fé, né, mas que você tem um aspecto conjuntural, que você tem que fingir que aquilo ali é estrutura, né, para poder você partir dali. Ele sacou o negócio, né? O Kuhn veio com ideias diferentes, etc. E uma vez, apesar dos dois serem considerados grandes pensadores, colocaram que eles são praticamente contemporâneos nossos, né? Os dois foram colocados para discutir, e com seus discípulos, um de cada turma, uma turma do lado, uma turma do outro, mas deu um quebra-pau violento, viu? Aí começaram a xingar. Não, os dois até que não, né? Mas os discípulos começaram a quebrar pau. Não, o meu mestre é melhor, que eu sei o que tá, aquele rolo todo, mostrando a criancice do pessoal da Terra, né? Mas, então, quando chegarmos nesse absoluto, ele mesmo dirá pra gente, ó, chegaram, é o fim da jornada, né? Agora vamos começar tudo de novo, porque sei lá como é que vai ser a relatividade, mas vai ser bem melhor do que era. Eu sinto muito, mas eu não sou absoluto ainda, vai dizer. Para o absoluto faltam tantos setilhões de anos, né? Quando chegar num determinado ser que a gente acha que é absoluto, quando terminar esse plano mental nosso aqui. No entanto, o estado evolucional de vocês, que chegaram até aqui, já é tão elevado que valeu a pena esse jogo mental. Hoje vocês são iguais a mim. Se lembra do meu filho, a quem vocês chamaram de Cristo e tal? Se lembram quando ele disse que todos podiam ser iguais a ele perante o Pai? Então, ele está aqui faz tempo, né? Que ele lutou contra ele mesmo. Vocês querem lutar contra o mundo, né? Ele não disse que todos, ninguém chega ao Pai sem passar por mim. Quer dizer, queria dizer que ele era um enviado meu do plano mental, ó. Ele veio para trabalhar a cabeça de vocês e não para salvar a alminha de vocês, para não ir queimar nas profundezas do inferno junto com Satanás. Então hoje ele sou eu sou ele. Cada um de vocês é ele e ele é cada um de vocês. E cada um de vocês sendo igual a ele e ele igual a cada um de vocês, por uma questão matemática, onde A é igual a B e é igual a C, né? Então é evidente, se A é igual a B, A é igual a C. Claro, então, tão fácil na matemática, né? Se ele é igual a mim e eu sou igual a ele, né? E vocês são igual a ele, é claro que vocês são iguais a mim também. Aí, como é que ele estava certo? Todos podem ser iguais a mim perante o Pai, né? Se ele é igual a mim, eu sou igual a vocês, não acabou tudo por hora, né? Mas isso ainda não é absoluto, faltam mesmo 5 setilhões de anos para terminar os chamados enormes dias da criação, onde todos nós vamos saber quem é o Pai único, né? Você contempla a unidade e só vê multiplicidade. Você pensa que é unidade, você olha, é aquele que entra segundo o Patanjali ensinava, né? Que se você conseguir ficar 12 segundinhos só 12 segundos concentrado num ponto fixo, perceberá que o que é a alma, que a alma da dicotomia ou da polaridade, o que ela é, e você se encantará com esse príncipe, se você for mulher, ou essa princesa, se você for homem, né? Que maravilha! Grande descoberta que eu fiz, concentrado 12 segundos só, que nem o Carvalho está falando lá que o Patanjali pregava, o grande mestre de yoga, né? Ora, mas tente ficar 12 segundos sem se mover, um segundinho sequer, sem dar uma piscada de olho, sem nada. Essa concentração é tão intensa, né, que o seu desejo vira ordem. Você está entrando em dharana, como dizia o mestre. Essa concentração em dharana lhe dá o poder de Kriya Shakti. Você pensa que está a 12 segundos sem pensar,
e concentrado só naquele ponto. Você pensa que está, mas não está. Você leva algumas encarnações para conseguir esses 12 segundinhos só. Agora, depois de algum tempo, se você conseguir ficar esses 12 segundos, né, e prosseguir ainda concentrado, né, nesse ponto fixo, e se você conseguir fazer 12 dharanas, 12 vezes 12 segundos concentrado no ponto fixo, você acaba entrando em dhyana, que é um estado mental superior, né? E nesse estado mental você vai perceber que você faz parte de um contexto único. E vai ver que o universo nada mais é que aquilo que Pitágoras revelou, ou desvelou para a humanidade. Universos, versões de uma coisa única. Dizia o professor Goffredo nas aulas dele, né? Isso aí ele dizia em 1970, quando fomos alunos dele, na aula de Introdução à Ciência do Direito, ele falou assim: o estofo de que o universo é feito é o mesmo. Tem uma teoria muito antiga, né, que diz que a Terra é um lóbulo vermelho do sangue de uma criatura, né? Aquilo na minha cabeça de 20 e poucos anos aí fez toim, né, e acordou para certas coisas, né? Então, isso é fantástico. Então você entra em dhyana, você percebe que você é aquele um que está ali. Só que ele não é um ainda, né? Quando você entra dentro dele, é um mundo todo amarelo ouro, maravilhoso. E se você for penetrando dentro dele, como se fosse dentro de um computador, numa imagem virtual, você vai ver um grande trono amarelo ouro também, né? Onde deveria estar assentado lá um ser fantástico, né? Só que ele está na terra, pastando aqui junto com os irmãos dele também. Agora, Samadhi, que é um estágio superior ainda, você tem que fazer 12 dhyanas. Aí é mais complicado, não? Você tem que ficar concentradinho 12 vezes 12 vezes 12, né? Aí não é fácil. E dá 144 vezes 12 segundos, né? É um tempo bem maior. Aí você entra em Samadhi, mas não adianta nada. Samadhi você vai ver um mundo incolor. Um mundo, uma luz que não dá reação com o que nós temos aqui. Vai perceber que há um sol central chamado Sirius e essa luz emana dele. Você vai perceber que ele é aquele sol central. Ele é enorme, né? Mas o que adianta isso? Virá provavelmente um adepto, né? Que já transcendeu esse mundo nosso e vai enfiar-lhe o pé na bunda para você voltar para esse mundo de terceira dimensão na cadeia Terra e trabalhar. Que todos os grandes mestres diziam: só se chega a Deus trabalhando pela humanidade, né? Não há outra maneira, chega bem a Deus, né? Trabalhar pela humanidade e trabalhar para Deus, o Deus único de todas as religiões. Então, você que ouve ou lê, ou é homem ou é mulher, mesmo ser transexual, ou sei lá o que você é, seja o que você quiser, mas ainda não há definição em você, não dá para tentar aprender a unidade, não tem jeito. Mesmo que você seja um andrógeno perfeito, o 2 em 1, né, sem sentido de travesti que nós temos hoje, você não conseguirá apreender por que Adam, Eve, o Adão e Eva, ainda está em você, mesmo que não dividido. Você já é um Adam, Cadmon, celeste, né? Só quando você consegue ser o Adam Cadmon, voltando à casa paterna como Adi, o primeiro em grego, o princípio de tudo, você irá perceber que o que é o um? 12 vezes dharana, sem entra em dhyana, como a gente disse, se torna Adam Head, o senhor do mental. Em um só, o andrógeno perfeito celeste, o anjo com aparência de homem, né? Mas que não é homem e nem mulher, porque ele pode ter aparência de mulher também, mas ele é um só. Que mesmo tendo aparência de mulher, também não é mulher, nem homem, porque não é homem nem mulher, mas é um só com duas funções. Ele ainda é Maya, é ilusão. Pois só conseguindo ficar, então, 12 vezes concentrado, você entra em dhyana, depois você entra 12 vezes 12 em Samadhi, como a gente disse, o último grau da yoga de Patanjali. Isso é yoga verdadeira. Yoga é o caminho para o um, esse é o sentido real dela. Aí você contempla a Adi, o number one, como dizem os ingleses, o absoluto. O estado melhor para chegar a ele
é o da contemplação. Mas você, para partir para a contemplação, você tem que vencer o mundo mental, você tem que ser um gênio mental. Aí você chega lá, caso contrário, você vai ser um bobão, né, que vai para o céu e fica lá, carregando caminhão, né, carregando saco. Então você é muito bonzinho, mas não tem experiência. Sem experiência não adianta. A experiência é que valida tudo. 1h12 já. Morreram 30 na estrada, sim senhor, não tem má notícia, né? E o bandido assaltou, não sei o que, isso faz parte do jogo da vida, não tem outro jeito. No mundo inteiro é assim. E as pessoas não compreendem que eliminar um polo da evolução não tem jeito. Se nós temos um povo violento hoje em dia, aí no seio da sociedade, uma parte do povo violento, essa violência está dentro de você também. Imagine o que o provoca para perder esportiva, né? É o cara que roda pelo acostamento da estrada, onde você está preso. É o ser que tem uma religião que não agrada a você, o testemunha de Jeová que toca a campainha de sua casa no domingo, né? E fala, nós estamos aqui. Não, ele quer apenas salvar a sua alma, né? Ele acha, por exemplo, que se você aderir à religião dele, você vai salvar a sua alma. Ora, bolas, ele está querendo o seu bem. Então, parabéns a ele, ele está lutando por você mesmo que você não o queira. É que você não gosta, e você discrimina, afasta, não sei, separa, como você discrimina o cara que bebe. Você discrimina pela cor, você discrimina pelo hálito, pela beleza, pela cultura, por tudo que você possa imaginar. Aquele é muito gordo, vê lá se eu vou andar com um gordão desse na rua, chama atenção, né? E vai por aí afora, o ser humano é discriminador por natureza, porque assim é a sua natureza. A natureza do ser humano é essa, e nós não compreendemos, né? A natureza do ser humano é discriminar, como você discrimina mercadorias na prateleira do armazém seu, do boteco que você tem, do restaurante que você tem, né? Você discrimina o que você tem no menu do seu restaurante, né? Pato ou tucupi, um tipo de comida que você oferece, né? Filé, não sei o que, não sei o que, de Great Britain, né? Tá lá no menu seu. Você vai separando a mercadoria, discriminando aqui e acolá. É que nós estragamos tudo com o deturpar do sentido verdadeiro das palavras. Como, por exemplo, fulano é um radical. Ora, radical. Radical é o cara que vai à raiz do problema, né? Nada mais que isso. Se eu vou à raiz do problema, eu sou um indivíduo preocupado com achar a verdade, sem medir consequências, inclusive, né? A humanidade inteira não deveria, então, ser radical nesse sentido e procurar a raiz do problema, né? Não seria tão bom se todos pudessem procurar a raiz do problema? É complicado, não? É complicado procurar a raiz do problema. Ora, então, para procurar a raiz do problema, nós precisamos de quê? De ter uma pertinácia muito grande, uma luta constante para você achar essa raiz do problema. Agora, 00:26. Vamos fazer um intervalinho rápido enquanto ele dá uma mexidinha no computador, tá? A gente volta já continuando com esse papo com você. O que a gente sempre fala, né? A vida, sim, a dicotomia não tem jeito. Se você for pesquisar nos filósofos pré-socráticos, né? Eles sabiam disso aí muito antes de Cristo. Se você for friamente, evidentemente, com racionalismo e não com emoção, no código de Hammurabi, o Hammurabi, não se fala muito, ouvinte, e a qualidade da sua programação, você vai perceber muita coisa lá que tem ligação com o Código de Defesa do Consumidor de hoje. Só que a mercadoria, fazer o quê? Era o escravo, né? Era coisa de campo. Que tipo de economia que você queria 2000 a.C., né? A economia era constituída dos bens que existiam na época. Fazer o quê? Né? Era uma vaca que se vendia, um cavalo, né? Uma carroça ou coisa parecida. Estão falando de 2000 a.C., né? Onde a própria Grécia começou a florescer, segundo a metafísica, segundo o esoterismo, graças a um ser que hoje é mitológico, mas dizem que realmente existiu, chamado Orfeu. Orfeu seria o Manu, ou Maná que caiu do céu, o guia da humanidade. Ele está sempre entre nós, com outros nomes, né? Nós tivemos um tal de Car aqui na América Central. Tudo que tem Car no nome, C-A-R no português, né? Claro que não era português na época,
tem a ver com esse Manu, esse guia da humanidade, esse Emmanuel do Espiritismo, né? Esse mana superior, o mental abstrato que vem para ajudar a humanidade a aprender a pensar e não rezar para salvar a humanidade de alguma coisa, porque a humanidade não tem que ser salva de coisa nenhuma, ela tem que ser salva somente de uma coisa, da ignorância que impera nela a humanidade, só isso. A humanidade só tem que ser salva da sua própria ignorância e não de qualquer outra coisa, né? Eu já contei no ar aqui que eu estou falando com você nesse instante, estou falando por mim, já tive umas 3 vezes visão extrafísica, ou extrafísica. É física mesmo, mas não é a física que a gente conhece aqui. Aliás, tudo é física. Não adianta você do outro lado ficar, opa, isso aí é coisa transcendental, sobrenatural. Não existe sobrenatural. Existe uma natureza escondida que você não conhece ainda, né? Não existe metafísica ou além da física. O que existe é física. Por extrema coincidência, estamos com a televisão ligada aqui no estúdio, né? A televisão a cabo na RAI, Rádio e Televisão Italiana, e passou a imagem do Einstein nesse pódio. Estamos falando de física, né? Grande e talvez o maior cientista do século XX. Einstein disse certas coisas, né, que até hoje não conseguimos contestar. Por exemplo, uma frase atribuída a ele, e que eu não tenho um livro para indicar para você a página, o parágrafo onde está citada essa frase, né? Mas até os amigos de Einstein, quem trabalhou com ele, sabe que ele disse isso, né? Ele disse: o universo só existe porque existe observador. E o observador do universo, você sabe quem é, né? É você, sou eu. Você está ouvindo a mim aí, nesse instante, falando, como você ouve todos os domingos, muito obrigado pela sua audiência. Na verdade, você está me observando. Você está falando, vamos ver a hora que o Carvalho vai cair em contradição, vamos ver a hora que ele daí não está batendo com a minha religião, ele está isso, ele está certo nisso, ele está errado naquilo. Você fica assim, errado, certo, certo, errado, certo, porque a dicotomia é tudo, né? A relatividade é um negócio tão intenso na vida cósmica, em todas as dimensões de matéria, que o Einstein nem conseguiu sacar isso, nem ele conseguiu, quando escreveu a sua E igual a mc ao quadrado, né? A teoria da relatividade, tem como base aí. Tem como base, aliás, espaço, tempo e forma. Se você for estudar essas 3 coisas que caracterizam a terceira dimensão onde nós vivemos, você vai perceber que uma forma, né? Uma forma é o quê? Uma bola, né? Uma bola é uma forma de geometria espacial, né? Ela própria deve ter algo dentro dela, porque você tem que presumir que uma forma tem que ocupar um lugar no espaço. Você bota uma bola dentro de uma sala, nós estamos aqui no estúdio, uma sala. Você põe uma bola aqui, essa bola está ocupando um lugar no espaço. Tanto que se você puser uma bola, vamos supor, enorme dentro do estúdio, você vai pôr outra, não cabe, né? Então a bola ocupa lugar no espaço. Aí você fala, mas isso não tem ainda muito sentido. Você pega uma partícula menorzinha, ela também ocupa lugar no espaço. Claro que ocupa. Até a luz ocupa. E hoje vê-se a teoria na física corpuscular da luz. A luz é um corpúsculo. Hoje o que vale na física, física nuclear, de forma geral, energia, matéria em movimento. Então tudo no universo é matéria. Matéria é uma expressão que vem do latim, que veio do grego, que veio do sânscrito, que veio lá para trás. Quer dizer, mater reia, mãe da real, ou coisa real, ou essência, estofo de que o mundo é feito, como diz o professor Goffredo, né? Terry Júnior. O estofo de que o universo é feito é o mesmo, dizia o professor Goffredo em suas aulas em 1970 para a gente na Universidade de São Paulo, né? Ele está absolutamente certo, né? Aliás, estar absolutamente certo não quer dizer que você encontrou a verdade final, né? É que você encontrou uma verdade relativa que satisfaz a gente durante um bom tempo, até que encontremos uma outra verdade relativa que venha substituir a outra. Que verdade absoluta, companheiro, ninguém conseguiu até hoje, seja você quem for. Os maiores líderes da humanidade, Gandhi, líder espiritual da Índia, né? E que atuava fortemente na área material, mostrando que espírito e matéria são coisas unidas, não tem essa divisão
idiota, boba que o ser humano faz. Não, isso aqui é espírito, isso aqui é matéria, não. O espírito, na verdade, é uma matéria mais sutil que bateria para coisa mais grosseira, né? O que ordena a sua vida para ter sentido? Senão a tua mente. Você já conseguiu pesar um pouquinho da sua mente, do pensamento teu, não? Já pôs numa balança para pesar e falar, não, isso aqui não é sutil, não. Isso aqui é outra coisa. Não. Então você acredita no seu pensamento? Se você acredita no seu pensamento, você acredita em coisa sutil. Você acredita que é o pensamento que move você ou não? Você está pensando aí, ó. É claro que é o pensamento que move você. Se é o pensamento que move você, ele é bateria para as suas atividades, né? Se você começar a raciocinar, você vai descobrir que o racional seu induz você a pensar nas emoções que você tem. Você dá uma fechada no trânsito em você tem vontade de matar o sujeito, né? Pegar uma faca, jogar, estraçalhar o sujeito, que nem um robozinho lá no Perdido no Espaço. Matar, esmagar, destruir aquele penteiro que fechou você, né? Ou então você vê lá, o sujeito com um Fusca velho cortou você na sua BMW em plena avenida Giovanni Gronchi, onde tem um radar. Ah, não, você quer enfiar o PA, mas o radar fala assim, não vai não, porque o cara que pôs o radar é uma norma de direito que está ali. Se infringir aquela norma, você vai receber uma multa que pode ser até de R$800, sei lá quanto, aí depende da velocidade com que você passar. Então você, em nome do seu bolso, só do bolso, que a razão não está funcionando, é só a emoção. Você pega e enfia o pé no freio e fala, não, deixa esse bobão desse Fusca ir embora. Mas você quis reagir. Você quis atender o chamado daquele bobão do Fusca, acelerando a sua BMW com 400 cavalos, né, no motor, BMW mais avançado, e uma besta dirigindo também, que é você, né? Mas você foi freado por aquela norma jurídica que está ali, que é um radar, que é uma placa de trânsito indicando ali 60 por hora. Você não pode acelerar mais, entendeu como é que é a história, não? Então você não podendo acelerar, você freia. Por quê? Porque você já tem uma cabecinha um pouquinho melhor que aquele do Fusca velho ali na frente. E você está discriminando também. O que está no Fusca, ele pode ser até, digamos, o maior filósofo do planeta. Mas é porque ele estava correndo, porque ele está com uma pessoa no carro doente que ele tem que levar rapidamente ao hospital. A sua mente funcionando, ó. Aí você descobrir que é isso mesmo que eu acabei de falar, que o cara estava levando um parente doente, ou então alguém que foi baleado e está se esvaindo em sangue até um hospital para resolver o problema, de costurar o sujeito para ele não morrer. Aí você fala, coitadinho dele, né? Poxa, que injustiça que eu pratiquei quando eu quis acelerar minha BMW, né? Ou então acelera a minha BMW, ou você acelera a sua BMW que eu não tenho, e nem quero ter, não é que tem alguma coisa contra a BMW, mas você então acelera a sua BMW, já que não tem outra desculpa e tal, e atinge 200 subindo a Giovanni Gronchi aqui em direção ao João Dias, né? E atropela 5 pessoas que estão atravessando a rua, coitados, achando que ali todo mundo vai rodar 60, né? Mas você não, você é doidão, você é macho, né? Você botou a sua BMW a 200 subindo o morro para mostrar que aqueles cavalos são poderosos no motor, né? E você continua uma besta, né? E você atropela 5 pessoas. Aí o arrependimento vem em seguida, geralmente está na cadeia, se você conseguir ir para a cadeia, não sei, porque talvez o advogado esperto, você tendo dinheiro, vai conseguir provar que você não usou seu carro como uma arma, né? Você foi apenas um sujeito negligente, praticou omissão de socorro também, outras coisinhas, mas aí talvez com uma cadeinha leve ou uma condenação por detenção, sendo primário e tal, você vai cumprir a pena em liberdade, né? E as 5 pessoas vão para o cemitério, restando aí o advogado delas, que são pessoas pobres, se tiver condições, né? Se a justiça gratuita fornecer um advogado ad hoc para elas, né? E quem sabe elas venham a receber uma pensão pela possibilidade de vida que elas viriam a ter mais tarde, aí já apelando para o direito civil, né? Sei lá. Então você está percebendo como é que é a situação, você está pensando aí, você raciocina, ó. Isso é que faz o ser humano ficar racional, né? Não existe problema na sociedade. O que existe é um jogo de pensamento. O crime sofistica-se de um lado, o bandido, ele escolheu aquele lado, aquele polo da vida, e ele vai sofisticando os ataques dele. Então ele bola, por exemplo, um sequestro relâmpago, né?
Aí a polícia vai lá, bola uma maneira de combater o sequestro relâmpago. Aí o bandido, muito espertinho, bola o sequestro trovão, que é diferente do relâmpago, né? E começa a aplicar o sequestro trovão. E vai. E roubam daqui e tal, copia senha de cartão do outro dali, né? E amarra uma cordinha no cartão, puxa, sei lá. Vai inventando jeito de roubar. Até que, como o crime não compensa, o bem sempre vence o mal, o super-homem é que tá certo, né? Ou o Batman, ou o Capitão Marvel, como os americanos querem, hein? De repente o bandido resolve pular de lado, né? Ele vai pra cadeia, lá começa a sofrer muito, e entrou numa penitenciária de maior porte, né? Como não há um sexo à la volonté, como o ser humano gosta ainda, principalmente se ele ainda está um pouco mais atrasado no controle das suas emoções, não é que sejam mais baixas, né? Mais baixas dentro de algo que é até sagrado, que é o sexo, né? Depende de como você o pratica. Mas então, você que não conhece aquele ambiente da cadeia, quando cai numa penitenciária aí, de maior porte, onde sempre tem líderes lá dentro, tem bandidos chefiando bandidos piores lá dentro ainda, você é obrigado a se transformar num homossexual se não quiser morrer, né? Já vi bandidos aí que falam muito grosso, se é na cadeia tem que falar fino, né? Ainda mais se o cara é meio bonitinho, novo ainda, aí dançou, né? Dançou. E viram uma bichona doida lá dentro da cadeia. Fazer o quê, né? Como acontece também com mulheres que se transformam em lésbicas sem querer ser, né? Ou faz isso ou morre. É uma lei que tem dentro de cadeia, onde é diferente, é outro mundo. Só se você for para lá para perceber. Quando você vai para cadeia mesmo numa delegacia, provisoriamente, ainda tem delegacias lotadas de presos por aqui, o governador ainda não conseguiu limpar os xadrezes das delegacias. Quando você tem que dormir em pé, porque não tem outro lugar onde dormir, e chega a ponto de eles escalarem um por noite para matar, né? Já aconteceu isso aqui, porque não tem jeito, você não consegue nem respirar. Aí matam um por noite para ver se alivia um pouco a delegacia. Mas, no entanto, o pessoal continua roubando e tal. Por que isso, não? Vamos estabelecer um jornal da boa notícia aqui na casa, ignorando esses fatos? Não, o ser humano não tem que ser bom. Ele tem que ser consciente da vida. Você não tem que ser bom. Eu estou falando com você aqui agora, eu me sinto capaz de explodir uma bomba atômica em cima de São Paulo e destruir a cidade inteira. Às vezes eu sinto uma violência dentro de mim, é uma coisa fantástica, né? Que eu seria capaz de pegar uma metralhadora e metralhar 100 pessoas de uma vez, né? Uma metralhadora pode 50, que é para dizer, daquelas de derrubar avião ainda, né? Ou quem sabe uma pistola desintegradora e desintegrar 10 mil pessoas com um tiro só, né? Mas, no entanto, o que me freia é outra coisa. Não é mais a lei, é a minha consciência. A minha consciência de quê? De que se eu fizer isso eu vou para o inferno? Não. A minha consciência de que eu me lembro de 50 e tantas encarnações minhas hoje, e que eu já morri, já matei, já fiz de tudo lá para trás, né? E isso não valeu a pena, né? Isso me levaria a retroceder em termos evolutivos. Eu sofreria uma involução. Eu não quero isso para mim, né? Eu sei que quando eu tenho ódio, eu gero uma toxina muito forte no meu organismo, que não é conhecida da medicina ortodoxa, a medicina, a nossa orgulhosa biomedicina de hoje, né? Mas eu gero uma toxina entre o bulbo e o cerebelo, em determinado local ali, que não tem como precisar para você ainda, porque isso ainda é metafísica, né? E não adianta analisar cadáver, porque ela desaparece logo. Se você pega o jeito, você tá ódio danado, né? Que nem a torcida do Palmeiras aí no Juniores aí, né? Que invadiu pra Pacaembu, matar, esmagar, destruir, né? A criançada, que eu vou lhe dizer, viu? Como se desse pra você matar alguém. Você mata, o cara sai do corpo e vai pra outra dimensão e volta aqui de novo, até aprender a viver. Isso aqui é uma escola de repetência. Vai repetindo, até aprender. Agora, tem um prazo, né? Se 777 vezes você não repetir, você dançou. Você perde a consciência de unidade, né? Mas você não vai morrer, não vai para o inferno, não vai nada. Volta tudo para a physis original, ou para de onde você saiu. Aquela fagulha divina não deu certo aqui na Terra como indivíduo, né? E os que trabalham a gente em nome de um Criador único e verdadeiro, né? Ou de um idealizador único e verdadeiro, o Supremo Arquiteto do Universo,
ele, através dos seus auxiliares, um deles chega à conclusão que aquele pedacinho ali não deu, né? Os chamados mestres ascensionados, como o pessoal fala, ascensionar pelo esforço próprio e não como presente de Deus, isso não existe, né? O que existe é um esforço pessoal para você subir a escada de Jacó. Então, eles que têm funções lá relativas aos inferiores a eles, como um professor o tem sobre os alunos na classe, ele fala, bom, essa unidade não dá. Vamos reciclar esse bicho aqui, fazer matéria real de novo, matéria, né? E depois, quem tem autorização para isso, né? Pega essa matéria, modela a nova vida e solta por aí, do jeito que ele bem entender. Com cabeça quadrada, redonda, botando 2 corações no indivíduo, ou 3, 7 dedos, 8, mais 2 sentidos, ou 3. Isso é o que ensina a metafísica de muito antes de Sócrates. Os pré-socráticos sabiam disso, mas eles não tinham autorização para falar abertamente. Então, como a metafísica não tem nomes para esses considerados fenômenos de hoje em dia, né, ela fala do jeito que ela pode. Então, ela fala sobre números, cores, sons, né, que geram o universo, energias como Forrati, Prana e Kundalini, ou Prana, Forrati, Kundalini. A proposta, vamos fazer uma palestra no Sindicato dos Eletricitários Aposentados, no dia 12 de fevereiro, falando sobre a Deus e a eletricidade. Qual o verdadeiro sentido da eletricidade? De onde ela vem? Na astrologia, Urano rege a eletricidade. Pra você ter uma ideia, ó. Urano, planeta Urano, né? Mas não há que falar em planetas no aspecto esotérico. Eu já tive um comentário com você aqui, que eu tive uma visão, já comecei a falar disso outra vez agora há pouco, uma visão do Sol como se fosse o arcanjo Micael no espaço, e dando a impressão do Cristo cósmico, com os cabelos compridos, né, até o ombro, e louros, muito bonito esse ser, né? Lindo, né? Um ser muito bonito, e com os olhos azuis, né? Uma espécie de uma paramenta branca e asas enormes, né? E braços abertos como se fosse o Cristo Redentor sobre a Terra e sobre, a gente acredita, sobre todos os planetas do sistema sideral nosso aqui, do sistema planetário, né? Os 10 planetas, sei lá, ou mais alguma descobrindo, não sei se vai aparecer aí. Ou planetas não, planetários, né? Esse Sol é doador da vida, porque a visão que eu tive foi desse arcanjo enorme, né? Que mais parece o Cristo Cósmico. Contei isso no ar aqui, um atrevimento de minha parte, e mais de 30 pessoas entraram em contato comigo, né? Dizendo que também viram a mesma coisa, né? E foi bom ter falado que elas estavam a ponto de ficar loucas. Uma senhora que é parente foi casada com um parente do famoso Tatimio Libete lá de Lavras, disse, ó, eu vejo isso aí sempre, né? Ainda bem que você falou. Um locutor lá de Santos ligou e falou assim, ó, aos 9 anos de idade eu tive essa visão, Carvalho, e meus pais me levaram a Beneficência Portuguesa num psiquiatra, imaginando-me louco, né? E o que adiantava? Ah lá, pai, eu tô vendo. Ah, mas eu não tô, meu filho, disse o pai. Eu não tô, meu filho, disse a mãe. Ué, o cara tem uma sensibilidade maior que os pais, né? Então ele viu. Eu não sou culpado também de ter essa sensibilidade desde pequeno. Vi também, e daí? Mas só que eu tô contando para você que vi. Você não precisa acreditar, né? Mesmo porque não vai olhar para o sol de dia que você vai queimar a sua retina, né? Tem que ser ao pôr do sol, quando tiver só aquela bola avermelhada ou amarelada, ou depende do dia, né? Depende das circunstâncias climáticas, uma série de fenômenos, né? Físico-químicos, bioquímicos, etc., né? O sol fica com a cor diferenciada, geralmente alaranjada também, né? Tendendo para o amarelo ouro, né? Que seria a sua cor original dos raios dele, metafisicamente falando. Então, puxa vida, é uma visão que muda tudo. Você que é um ufólogo famoso, como é que você vai estudar ufologia? Se todos os planetas são bolas que saem do centro do coração de anjos, né? Aí você vai estudar angiologia, né? Angelologia, quer dizer, vai ser um angelólogo, né? Um estudioso de anjos. Mas com quem você vai estudar isso? Com a pessoa que manda você se apegar a um anjo desse para ajudar você, para fazer isso na sua vida ou aquilo? Ou você vai estudá-lo de uma forma astrofisicamente falando também, como os astrofísicos o querem, os astrônomos o querem, né? Você que sabe, quer dizer, eu preferiria estudar astrofisicamente falando, porque os fenômenos astrofísicos,
os fenômenos gerados, né? Chamados fenômenos gerados, as partículas subatômicas são lançadas do Sol para a Terra, continuam a ser lançadas do mesmo jeito, né? Não anula a visão. O que anula é a ótica, né, da vida. É o estado de consciência de quem vê isso aí, que nunca mais pode ser o mesmo. Não tem jeito de você ser a mesma pessoa a partir daí, né? Dá vontade de você rasgar tudo que está escrito e começar tudo de novo. Mas peraí. E a experiência anterior da humanidade joga tudo fora? Não, não é assim. Tudo que a humanidade conseguiu tem sentido. Tanto que nós temos no universo um computador central chamado a Caixa, um repositório de todas as experiências, né, do universo. E esse repositório fica lá, guardando tudo, né? Esse é a Caixa, que seria o próprio azul do céu, onde espaço, tempo e forma, né, são gerados por ele. É a própria physis dos gregos antigos, dos pré-socráticos, inclusive do Platão, que dizia: da physis nós viemos, ou do espaço, e para ela voltaremos. Ora, quando você entende a física como o azul do céu, você vai falar, não é possível, Platão falou isso. Falou, sim, senhor. Leia os livros dele, né? Os diálogos de Platão, a República, etc. Você vai perceber lá o Platão falando da física, nós viemos, e para ela voltaremos, ou por outra. Nós somos seres espaciais. Não é só a Terra, nós precisamos ganhar esse sentido cósmico da vida, senão vamos ficar presos aqui à terrinha de sempre levanta de manhã, né? Levanta com vontade de fazer sexo com a mulher, que é a famosa como é que o pessoal fala lá? Antes de urinar, né? A pessoa está com desejo sexual, vai lá, né? E faz um sexozinho com a mulher, né? A mulher fala, querido, não escovei o dente, não tem importância não, e faz isso mesmo, né? Aí levanta e tal, né? Que vontade de ficar na cama. Eu ligar no Carvalho um pouquinho aqui, tá falando umas coisinhas lá e tal. Aí você levanta, aí você toma um cafezinho da manhã, às vezes toma um banho antes, deixa tomar mais tarde, se tiver frio, né? Veste sua roupinha e vai enfrentar o trânsito de São Paulo, e xinga um daqui, fecha o outro dali, vai para sua empresa. Tanto faz aí como lixeiro, como diretor-geral da empresa, é tudo a mesma porcaria, viu? Falta consciência pra gente, essa é a verdade, né? Tanto faz aí de BMW como de Mercedes, 48 lugares sentados e 800 de pé, é a mesma coisa, né? Falta consciência na gente. Uns têm um pouquinho mais, se julgam os tais, donos da verdade, né? Dono do trânsito, discrimina todo mundo no sentido mal, no mau sentido, né? E volta para casa depois, ou então, aí se o cara tem dinheiro, é um happy hour, né? Ele passa num restaurante ou num local qualquer, toma o seu whisky, né, importado, 25 anos, um Chivas Regal, né? E vai para casa, come um canapé, né? E vai para casa. Ou então, se você é pobre, você passa no primeiro boteco do Chiquinho da esquina, mete uma lambada nos beijos, como diz o Lazinho, o Lázaro Roberto, uma cachaça da boa, né? E vai para casa, chegando com cachaça em casa, né? E a mulher falou, outra vez, né, Zé? Daqui a pouco você vai estar viciado em álcool, Zé. Agora não está faltando mais nada para 1h da manhã já. E a vida vai continuando sem sentido, uma rotina. Hoje nós estamos numa rotina, apesar que nenhum segundo da vida é igual ao segundo anterior, o segundo de agora é melhor que o segundo que passou, e o segundo que virá é melhor que o anterior, porque a vida é um eterno para frente e para o alto. No entanto, a gente não percebe isso, não há rotina na vida. Tudo muda. Um fóton, como partícula subatômica, ele vibra ou vive 10 na potência de menos 23 segundo. 1 setilhão de segundo. E tem partícula que vibra a nem sei como é que fala isso aqui agora. 1 elevado à potência de menos... 10 elevado à potência de menos 68. É uma loucura, né? Não é menos 23, mas menos 68, né? E é partícula ainda. Quer dizer, chamar de partícula é o que vale hoje para a física, e a física está certa. Nós temos coisas incríveis acontecendo e o povo ignora isso no plano material mesmo, não tem nada de espiritual. Você pega um canhão fotônico, dá um tiro sobre uma placa de chumbo, né? Uma placa de cobre que transmite melhor a eletricidade. O que acontece? Zilhões de elétrons saem dessa placa e o cientista treinado na física nuclear, ele dá uma olhada e fala, mas é impossível. Ora, eu sei a massa atômica, o peso atômico, quantos elétrons tem num átomo de chumbo. Eu faço um cálculo matemático de quantos átomos tem nessa
aproximadamente nessa placa aqui, eu sei que tem tantos milhões e milhões e milhões e milhões e milhões de elétrons, né? Como é que zilhões, um número inconcebível de elétrons se destacam dessa placa quando eu dou um tiro de um canhão fotônico nela? Será que o fóton gera o elétron? Você vai ler o tal da física, tá lá, parece que gera, mas não vamos afirmar nada aqui. Deus nos livre de fazer uma afirmação científica sem algum fundamento, né? O fundamento que você encontra em CERN, o maior acelerador de partículas do mundo atualmente, mas o americano está fazendo um com 100 quilômetros, né? Lá tem um túnel com 27 quilômetros apenas, né, em Genebra. O americano ia fazer um menor, né? Não tem jeito. E esse do americano está sendo feito há muito tempo, mas não está pronto ainda, né? Então, o dia que tiver, sabe-se lá o que vai acontecer ali no choque com partículas subatômicas para descobrir as nossas origens, né? E, no entanto, lá em CERN, Fritjof Capra, analisando as descobertas daquela época, lançou o livro Tal da Física, rebuscando coisas metafísicas no Oriente para fundamentar os seus estudos, né? E foi um livro que chamou muita atenção, foi best-seller no mundo, e eu acho que ainda é muito lido. Depois lançou o Ponto de Mutação. Ele é professor de física, tem 4 hindus e 4 nascidos na Índia, cientistas, que trabalham nessa área nos Estados Unidos hoje em dia. E, inclusive, inovando muito em pesquisa e mexendo muito com a cabeça do americano, coisa que a Helena Petrovna Blavatsky não conseguiu no século XIX, quando ela fundou a International Theosophical Society, a Sociedade Teosófica Internacional, lá nos Estados Unidos. Foi expulsa de lá, que parece que quase queimaram ela como bruxa naquele ano, né? Vê lá, essa mulher quer acabar com a gente. Ela queria só melhorar a cabeça do americano, só isso, né? E quem sabe hoje o americano seria um líder melhor do mundo, né? Não só no aspecto material, mas também a cabeça estaria melhor. Mas tem grandes cabeças nos Estados Unidos, né? Sem dúvida alguma, né? E hoje em dia tem físicos do porte do Fritjof Capra e outros 3, né? Hindus trabalhando lá. Alguns japoneses com algumas ideias zen budistas também estão trabalhando lá. E isso muda muito a cabeça do americano, porque ele vai perceber que a coisa não é como se imaginava. Imagine, por exemplo, no século XIX, a Blavatsky diz assim: se queres crescer, diminua-te. É uma frase oriental muito antiga, né? Dissesse isso para o americano fala, muito bonito, é para a gente ser humilde e modesto, né, dona Blavatsky? Ela falou, não, meu filho, para você pesquisar no microcosmos e você vai achar a solução para o macrocosmos. É muito mais rápido, né? Teve gente que pegou fez umas continhas aí, usando a matemática, e descobriu cometas no espaço, como o Mário Rosto de Luna, que também é contemporâneo da Blavatsky, ele é do século XIX, né? Ele nasceu em 1800 e morreu no comecinho de 1900, né? Mário Rosto de Luna, com cálculos matemáticos, ele foi professor, inclusive, da Sorbonne, descobriu um cometa que levou o nome dele na época. Se você estuda astronomia, deve saber disso. Cometa Mário Rosto de Luna. Não sei se pode ser visível no espaço ou se já desapareceu por aí, né? Porque tudo que é lançado para a vida, surge para a vida no universo, tem princípio, meio e fim. Nascimento, crescimento, desenvolvimento, frutificação e morte, ou decadência e morte, né? Tudo é assim, porque ocupa lugar no espaço, né? Tudo que ocupa lugar no espaço não pode ser eterno, né? O Sol não é eterno, mesmo que você considere o Sol como o arcanjo Micael. A Lua não é eterna, está morrendo faz tempo, né? Quando nós falamos aqui também sobre o arcanjo Gabriel da igreja, que seria o da Lua, né? Onde a Lua aparece saindo do centro do coração dele. A visão que nós tivemos foi de um ser também muito bonito, mas morrendo, né? O corpo sideral dele, espacial, está morrendo. E, no entanto, como ele ocupa o 6º degrau, 7º degrau da escada de Jacó, que é dividido em subdegraus também, quem pode mais, pode menos. Se você ocupa um corpo de 7ª dimensão física, estou falando de física, mas que é invisível a olho nu por quem está na 3ª dimensão física, que é a nossa, né? Não pode, evidentemente, enxergar do jeito que ele está lá em cima, né? A parte mais material, ou que é materializada por esse ser, é o coração dele. E de dentro do coração sai a lua. E quando nós falamos aqui, 2 dias depois, nós mesmos demos a notícia em grande estampa dizendo: cientistas americanos e japoneses unidos chegaram à conclusão que a Lua não está inteiramente morta, ainda tem um foguinho no interior dela. Eu falei, caramba, né? A visão não falha, né? Essas coisas não falham. Mas só tem valor para quem vê. 30 e tantas pessoas entraram em contato com a gente,
por e-mail, por carta, por tal, dizendo que já tiveram visões estranhas assim também. E nos lembramos de uma entrevista que o Papa João Paulo II, que não é nenhum louco, é o líder supremo da Igreja Católica Apostólica Romana, que ainda é respeitada no mundo inteiro, né? Pelo passado e pelo presente, né? E quem sabe pelo futuro. Ele disse: os anjos existem. E um assessor dele, um cardeal assessor dele, falou assim: sua santidade está certa, e são mais que as estrelas do céu, né? Então, como é que fica um tipo de visão dessa? Muda tudo. Isso é era de Aquário. Isso é era de Aquário. Isso está começando só, hein? A consciência do ser humano tem que virar cósmica. É isso que provocou a luta pela globalização e os interesses difusos e coletivos do direito, né? E que os bacharéis em direito, de uma forma geral, os juristas, os legisladores precisam aumentar esse estado de consciência. Um legislador é inconcebível que ele não venha saber nada, por exemplo, de física, de matemática, de química, de tudo isso. Ou então desiste de ser legislador. Você não pode legislar sem conhecer um pouquinho, pelo menos, aquela coisa, nem que seja o suficiente para você pegar alguém que é especialista e dizer: olha, nós estamos clonando o Frank Sinatra aqui. Achamos que a voz dele é muito bonita, tiramos um fio de cabelo dele e tal, lá do túmulo dele, lá nos Estados Unidos, né? E vamos fabricar mais 3 Frank Sinatra, um para o Brasil, um para os Estados Unidos e um para a América Central, né? Para ficar tudo na América aqui, né? E vamos vender esse Frank Sinatra, porque o ser humano faz tudo por dinheiro, né? Agora 1h e 9 minutos, 1h e 8 minutos e meio já. Então, para clonar esse Frank Sinatra, né? Nós vamos usar aquele processo todo, DNA, que usaram com aquela Dolly, né? Como é que chama aquela bichinha lá? A Dolly é uma carneiro, né? Carneiro, Dolly. Então nós vamos clonar o Frank Sinatra. Mas, evidentemente que a gente fazendo isso, vamos ter um problema. Como é que fica a alma do Frank Sinatra por dentro, né? A pessoa começa a perguntar, né? Saiba você que seres de hierarquia elevada, percebendo esse tipo de atividade no ser humano imitando os chamados deuses ou os seres que nos trabalham na Terra em nome de um Deus único e verdadeiro, porque não há politeísmo só na cabeça do ignorante, que tem a mente como sistema de referência fixo, né, numa determinada religião. Ele não vai perceber isso, evidentemente. Se ele for friamente pesquisar, ele vai verificar que não é do jeito que ele imagina, é diferente, né? Como Fritjof Capra fez no Oriente, que já é de origem oriental, portanto, né, para descobrir as coisas que ele descobriu, ele pudesse apresentar isso na física, para quem sabe avançar as ideias na física. E que ganham mais sentido, né? O próprio Fritjof, eu duvido que ele tenha esse tipo esse tipo de conhecimento que a metafísica mais avançada de hoje tem, né? Porque senão ele não escreveria do jeito que ele escreveu o tal da física, nem o ponto de mutação, escreveria diferente. Se ele escrever diferente, se tivesse escrito diferente, ele não seria compreendido de modo algum, porque do jeito que ele escreveu já é mal compreendido. Você imagina se fosse diferente, né? Ele não teria prestado relevante serviço à humanidade com os 2 livros que ele lançou, principalmente o Ponto de Mutação, e tem mais livros, né? Mas o Ponto de Mutação e o tal da física, né? Então, a vida não é como a gente imagina, né? Os seres de hierarquia tratariam de colocar uma bateria dentro desses clones que a gente viria a fabricar de Frank Sinatra, como a gente disse aqui, né? Mas o ser humano não sabe disso, né? Nós estamos apenas afirmando aqui. Tanto que hoje em dia, devido ao sistema de referência religioso, não pode, porque Deus isso, Deus aquilo, Deus aquilo outro, mas você pode ter certeza que tem gente já pensando em fabricar clone no meio do oceano, para não ter ligação com continente nenhum e ninguém aferrado a qualquer religião possa interferir, né? Mas podemos gerar um monstro, e daí, né? Se você gerar um monstro, você que criou esse monstro, destrua-o. Você lendo um livro chamado Tibete, Magia e Mistério, da Alessandra David New, você vai perceber que ela usou uns poderes mágicos que o tibetano conhecia muito bem na época e gerou um ser com poder mental dela, orientado por um grande mestre de yoga, né? E durante 6 meses ela ficou numa caverna e conseguiu gerar algo, né? E esse algo que a Alessandra David New gerou, ela perdeu o controle, porque quem gera tem que exercer
uma espécie de controle sobre aquele ser gerado, né? Eu não sei se na clonagem isso viria a ser assim, ou se uma parte da alma do próprio Sinatra seria atraída para ocupar aquele corpo ali do Sinatra, sei lá. O fato é que numa Dolly, uma ovelha, é mais simples do que no ser humano, né? Perceba nisso que a gente está falando, aparentemente a gente está pulando de um galho para o outro, a coisa pode parecer um pouco desconexa, que há uma conexão em tudo isso, né? Nós estamos vivendo dentro do coração, não é mais nem planetário, né? Não é mais nem planeta, de aquilo que a Igreja Católica chama de arcanjo. É enorme um arcanjo desse, né? Olha como a ufologia ganha outro sentido. Você vai viajar de coração para coração, né? O coração é chamado nas técnicas hindus, né, de evolução do ser humano, já na escala de Jacó, de os poderes de Ananda, né? Tanto que tem um Kumara chamado de Ananda, Kumara, que é aquele que cuida do plano, do aspecto mineral dos 4 elementos que nós temos na natureza, dos 4 reinos: mineral, vegetal, animal e hominal, que é o nosso. De Ananda Kumara é o que cuida do aspecto que está há 18 milhões de anos, segundo a Helena Blavatsky, canto que nem o Shakespeare poderia imaginar, mas ele também viveu em 1600 e tantos, né? A gente acredita que aquele ser aquele ser superior foi o Shakespeare, William Shakespeare, grande dramaturgo inglês, né? Se vivesse hoje em dia, imagine o estado de consciência que esse homem teria. Homens físicos que estão ligados diretamente à vida, né, pudessem ser compreendidos como a vida pulando do mineral para o vegetal, do vegetal para o animal, do animal para o homem, do homem para um ser divinizado, e aí já a escada de Jacó começando, né? Imagine o dia que a física misturada com a bioquímica puder ter esse tipo de visão da vida, que coisa maravilhosa que teremos, que estado de consciência o ser humano terá. Mas por enquanto é ainda estupro, roubo, fulano tem uma coisa, eu quero aquilo para mim de qualquer maneira, então eu arranco na marra com o revólver 38, né? E bateu, xingou minha mãe, eu passo fogo, eu mato, eu estraçalho, eu arrebento, e não arrebenta nada, porque o sujeito acorda do outro lado lá e está vivo, né? A humanidade ainda é essa coisinha miúda, né, que está aí, não por culpa da humanidade, coitada. A humanidade é psicomentalmente infantil ainda, porque o planetário Terra, Rafael, o arcanjo Rafael da igreja, ainda é também psicomentalmente infantil. Evidente. Se você juntar todas as possibilidades, né, todas as experiências já realizadas na cadeia planetária Terra, porque ele tem 7 chakras, e cada chakra desse é um anjo planetário também, né? Se você juntar todas as experiências de todos os dias da criação válidos para a cadeia planetária Terra, não para um sistema de evolução maior, isso aí já é outra coisa, que não cabe nem falar sobre isso aqui agora, né? Imagine se você juntar tudo, você teria que ter um corpo especial, um ser especial que pudesse ser condensado nele, né? Essa coisa toda, quer dizer, esse ser seria um aspecto principal do rei do mundo, para você ter uma ideia do que ele é, ou Melquisedeque, que está na Bíblia o nome dele, rei Minos, lá no Oriente, né? Então, esse ser, no passado, ele teve até um nome, né? Um nome interessante, que esse corpo dele já não existe mais. Não adianta você... Ele pode estar até guardado, né, num repositório cósmico como uma experiência que já houve, né? Porque ele não é o máximo ainda, né? Mas esse corpo que já prestou grandes serviços aqui, ele foi queimado ou destruído, porque não se destrói só o mal. Ele não era o mal, ele era um repositório de experiências, né? Ele era um repositório de todas as experiências. Esse ser ofereceu-se para ser diluído na matéria real, universal, porque provoca uma evolução fantástica em toda a matéria. Esse ser, então, foi queimado ou reverteu-se na própria matéria original para melhorar os átomos daquela matéria original, ou da própria physis dos gregos antigos, ou do akasha, né, como é conhecido aí, já por alguns espíritas mais estudiosos, ali em Ramatiz e outros, né? Esse ser tem o prodigioso nome, eu preciso muito respeito ao pronunciado, de Rigden Giepo, né? E o último local onde ele passou por aqui antes, né, de que isso acontecesse, e dá um aspecto vibratório dele no ar, foi em Vila Velha, Brasil, Paraná, pra você ter uma ideia, né? Lá pertinho de Curitiba, onde você tem que fugir saindo de Curitiba pela Raiz Bittencourt,
para você alcançar um ponto, naquele ponto de congestionamento lá de 80 quilômetros. Um ouvinte ligou para cá dizendo que você sai para Ponta Grossa, vai sair em Itapetininga e tal, se der sorte, você sai aqui em São Paulo mais rápido se vier para cá, né? Devido a esse desvio que há na Rede Bittencourt, provocando congestionamento todo dia e principalmente em finais de semana, né? Então é a mesma Ponta Grossa, terra do nosso ex-companheiro aqui da Bandeirantes, o Ney Costa, né? E vamos encerrando por hoje esse papo aí que nós tivemos com você, esticado, fazendo você raciocinar um pouco. Não tome ao pé da letra nada. Não aceite verdade nenhuma de ninguém. Por mais absurda que ela possa ser a verdade, né? Desconfie que possa ser verdade também, né? Dê um crédito de confiança a quem fala, né? E você ouve, imaginando que pode ter alguma razão de ser o que muita gente fala e que você mesmo não está entendendo. Também, dê um crédito de confiança àquele que não aceita essas coisas. O que que tem? A cabeça dele está feita ali, programada no seu DNA, para aceitar aquilo que ele pode aceitar, ele não pode ir além daquilo. Por isso que nós somos o conhecimento aqui na Terra dividido em salas de aula, né? Em esqueminhas, escadas a subir. A maioria esmagadora da humanidade não está no primeiro degrau da escada de Jacó. Essas coisas que a gente fala aqui é para tentar fazer você que está ouvindo um dia, quem sabe, se você quiser, se você puder, se der certo, você que sabe, o problema é seu. Você consiga também pisar no primeiro degrau da escada de Jacó, que é a escada, é a degrau do iniciado perfeito, aquele ser que, uma vez pisando nesse degrau, ele não há necessidade de viver mais nesse globo onde a gente vive aqui, o globo D da cadeia planetária Terra. Você não dá para ficar mais aqui. Você passa para uma outra dimensão e de lá, não pensa que você vai descansar, não tem aposentadoria nem lá, compadre. Você vai trabalhar para burro, né? E muitos dos que foram para outra dimensão escolhem, inclusive, até encarnar em corpo físico aqui mesmo e passar pelo que todo mundo passa. Dorzinha daqui, dor dali, osteoporose e não sei o que, artrose e ataque cardíaco e dificuldade para emagrecer e bebida e tudo mais que todo mundo passa aqui. Ele está sujeito às mesmas coisas, né? E morrer de tiro, de facada e ser chamado de doido e de bonzinho ou de qualquer outra besteira por aí, né? E emitem 1000 juízos a respeito dele, como ele também, de quando em vez acaba emitindo um outro juízo, mas ele sabe que não é bom fazer isso, né? Então é isso. A humanidade vive numa constante luta em busca da evolução mental. O resto é pura ilusão. A própria evolução mental é o máximo de ilusão que você consegue. Porque pela mente é impossível você captar uma verdade que seja absoluta, né? A verdade absoluta, mesmo noutros planos, aquela que parece absoluta, você tira do mundo das causas pela sua intuição. Quando você passa para a razão, para raciocinar em cima, você pode até emitir juízos de valor. Você pode até criar sistemas de referência, tipo como se fossem físicos, ou fontes inspiradoras para você ir em frente nos seus silogismos, onde você tem uma tese, uma premissa maior, choca com a segunda coisa e tira uma conclusão, porque nós pensamos é assim, mas pouco adianta, porque aquela conclusão sua, na verdade, gera outros problemas. E aí a gente acaba emitindo uma frase, que essa aí, ela tem um sentido relativo, portanto ela tem valor, quando a gente diz que nós vamos de erro em erro, de falha em falha, de incoerência em incoerência, evoluindo das trevas para a luz, da ignorância para a sabedoria, da morte para a imortalidade. Imortalidade como a gente pode entendê-la hoje, ou um período de vida muito, mas muito maior que o comum da maioria dos homens da Terra, né? Isso é imortalidade que a gente fala, porque até noutros planos, mesmo que você capte pelo plano da intuição, existe um sistema de referência a tempo diferente naquele mundo, né? E ali também a coisa é provisória, mas você tem que achar que é definitiva, porque senão não tem jeito de viver. 1h e 24 minutos e meio, 1h24 e meio. Bom dia para você que está ligando agora. Para começar o Arquivo Musical, convidamos você, vamos pensar um pouquinho juntos? O ser humano é tão infantil ainda que ele imagina que na cabecinha dele
Como seria gostoso, por exemplo, ele ser um ser cheio de poderes, iluminado, né? Como se fosse possível você ganhar essa iluminação de um hipotético Deus que sai premiando uns, ferrando os outros, né? Como se isso fosse possível desse jeito. Não é assim. Cada um deve conquistar. Mas ele não sabe que quanto mais consciência de si mesma tem uma pessoa, mais livre essa pessoa se sente ou se torna e mais responsável esta pessoa também se torna. Mais responsável ela é, mais é exigido dela. A quem muito é dado, eu discordo desse dado, porque você conquista, né? A quem muito é dado, muito é exigido. Então, por isso que o Atlas da mitologia grega, que acaba sendo um arcanjo que corresponde ao nosso chakra cardíaco, ele carrega a terra com ele, né? Agora imagine você, ele carrega a terra com ele, né? A liberdade só pode ser conseguida de forma plena quando se vence o egoísmo, e egoísmo não se vence nunca. Como é que você vai vencer o egoísmo se o egoísmo é o que lhe dá a condição de você raciocinar e aprender a separar o que presta para você do que não presta, né? Agora sim, eu achei uma religião sensacional, né? E eu vou muito bem, obrigado. Estou muito satisfeito com essa religião, onde eu estou, ou com essa seita, ou sei lá o que você escolheu aí, né? Será que está mesmo? Será que um dia você vai sofrer alguma decepção? Isso é normal que sofra, porque o ser humano vive procurando sonhos. Não existe coisa de acordo com o jeito que você sonha, que você imagina. Caso contrário, você seria o paradigma do mundo. O mundo inteiro teria que olhar para você e tomar você como exemplo e fazer tudo de acordo com as suas palavrinhas. Você se acha capaz disso? Não. Não, né? Então, quanto maior a consciência de si mesma tem uma pessoa, maior é o peso da responsabilidade nela. Basta dizer que o karma pesa mais em cima das pessoas com maior conhecimento. Vamos supor, o indivíduo se iluminou. Sabe o que você tem que falar? Ele se iluminou, ele tem um poder incrível, ele sai voando pelos ares e tal. Se você conhecesse de fato o que acontece com ele, você diria assim, coitado, agora é que ele está limitado mesmo, né? Não há nada para limitar mais uma pessoa do que o crescimento da liberdade para esta determinada pessoa, né? Se apelarmos somente para a divindade, nós não raciocinaremos, nós deixaremos tudo para Deus, um hipotético Deus, né? E para ele resolver os nossos problemas, que é o que a maioria faz. Você vai no cemitério, está o pessoal rezando lá, você tem um parente querido enterrado, você fala, eu espero que você esteja bem aí no céu, com os anjinhos e tal, mas seria bom, será que não daria para você me ajudar a ganhar na loteria aqui na Terra? Poxa, o coitado já passou por aqui, ou a coitada, né? Já foi embora, já percebeu que essa coisa material não vai resolver a vida dela, apesar que o material também, já que estamos em corpo físico, ele é importante sim, mas não é tudo, né? Mas as pessoas fazem dela tudo. Aí que tá. Então você que aspira tanta coisa, saiba que o dia que você conseguir, você vai conseguir também um grande pepino, um grande peso para você carregar. E tomara que você não tenha que sair carregando o mundo nas costas. E logo no comecinho do Arquivo Musical convidamos você. Vamos pensar só um pouquinho juntos. Pode ser até que você tenha certeza disso que eu vou falar aqui. Daqui a algumas encarnações, talvez você já tenha mais tempo que eu, sei lá. Eu, pelo menos, só compreendi melhor agora, há pouco tempo atrás. Levei várias encarnações para compreender a lei da polaridade no universo inteiro. E uma vez, acho que compreendi, tenho a sensação que entendi pelo menos um pouco dela, fico querendo passar isso para você. Então, só falo de lei de polaridade tem uns 30 anos, né? E vamos continuar falando, né? Porque é difícil para me entender.
Tudo tem que ser polarizado no universo manifestado. Não tem outro jeito. Dicotomizado, dialetizado, relativizado, o que você queira. Dividido em positivo e negativo, macho e fêmea, bem e mal, dia e noite, pobre e rico, bonito e feio, transitório e eterno, esquerda e direita, claridade e escuridão, alto e baixo, vida e morte, Deus e o diabo. É tudo assim. Mas por que tem que ser assim? É porque se assim não fosse, não haveria como você raciocinar. Não haveria vida no universo como nós a conhecemos. Que adianta ter vida se você não entende a vida que está aí? É como uma pedra olhando a vida, não raciocina, não sabe, está só vivendo. Só tem vida energia, não tem vida consciência. A vida energia sem a consciência, ela não vale nada para aquela individualidade que está ali com vida e energia. Vale quase nada. Por isso está tudo em flagrante, constante evolução. A pedra vira vegetal, vegetal vira animal, animal vira gente, gente vira Deus. Ou deuses, ou divindades cósmicas, ou seres cósmicos. Entenda do jeito que você bem queira, de acordo com a sua cabeça. O raciocínio é uma estrada de duas mãos. Uma que vai e outra que vem. Que eu, para saber se estou indo ou voltando, tem que ter essas duas mãos. No fundo, tanto faz eu ir como voltar, voltar como ir. Mas os informes que me são enviados pelos meus 5 sentidos me fazem que na ida eu peguei uma tempestade muito forte. Foi tão difícil a viagem. Quase morri. Morreram colegas, o navio afundou e sei lá o que é mais na volta. Mas peguei um tempo maravilhoso, uma viagem fantástica. No instantinho a gente chegou de volta. Tanto faz a viagem ter sido um horror na ida, com tempestade, morte, ou uma maravilha na volta, com o nascimento de criança a bordo do navio, aquela alegria toda, o céu muito bonito, o sol e tal. Tanto faz, o horrível e o maravilhoso são todos filhos de um mesmo e único Deus. Não tem outro. E por ele foram criados para que eu seja forçado a raciocinar. Senão eu paro, fico só curtindo, só o bem, o bem, o bem, ou o que eu acho que é bem. Mesmo para eu curtir o bem, que eu acho que é bem, tem que ter essas duas coisas. Se eu eliminar o outro lado, acaba o lado bom também. Porque é assim que tem que ser. Com base nesses argumentos, se eu quero a paz, eu devo suportar os horrores da guerra. Quanto mais horrorosa for uma guerra, mais gostosa será a paz em seguida. Depois da Segunda Guerra Mundial, o mundo nunca se uniu tanto que brotou daí uma coisa maravilhosa chamada a Declaração Universal dos Direitos Humanos. A declaração é para seres humanos, só que o homem continua uma besta. Ele não consegue praticar o que está lá de jeito nenhum. É como meta alcançar só. Quanto maior a dor, maior o alívio. Quanto maior o amor passional, a paixão, maior será o ódio. Essas pessoas que sorriem à toa choram à toa. Os muito mansos ficam mais bravos que os outros. Quanto maior a atração, maior a repulsão. Quanto maior a repulsão, maior a atração. Quanto mais evoluído for um ser, maiores os seus problemas para transpô-los melhor, para ter mais força. Quanto maior o ser em termos de evolução, mais problemas ele carrega. Pobre é o que se sente totalmente infeliz por estar estagnado, com um sorriso eterno dos lábios, com a boca cheia de dentes, esperando a morte chegar. Esse é o pobre feliz. Triste é o que vive se lamentando, não importa se tem dinheiro ou não. Alegre é o que vive sempre elogiando a vida e tudo que nela acontece. No fim, todos estão angariando experiências e é o que importa. Tudo é bom na vida. A vida é um conjunto de experiências, nada mais que isso. A vida é só um conjunto de experiências e nada mais que isso. Se você está ficando cego, como dizia minha avó, agradeça a Deus. Se você vai morrer amanhã, agradeça a Deus. Se você vai viver mais 200 anos, agradeça a Deus. Se está doendo, agradeça a Deus. É assim que deveria ser. Mas não fica maldizendo, porque Deus também está pouco importante, porque o Deus único e verdadeiro, ele é unilateral. Ele é absoluto, ele é um.
Um não pode se afetar com dois, pedaço dele mesmo, vai fazer o quê, né? Você pode ver que, vem cá, eu te meto a mão na cara, Deus não tem cara. Você quer brigar com Deus, é demais, né? Não tem sentido. E quantas pessoas ficam desesperadas? Você não me atende, eu peço, você não me atende, né? A vida é um conjunto de experiências, nada mais que isso. Quando que a criançada da Terra vai aprender? As emoções somos nós que colocamos na vida para nos sentirmos mal ou bem, bem ou mal. Quem nada sente, nada pode. O rádio brasileiro perde uma de suas maiores vozes. Oi, gente, São Paulo, Brasil, muito bom dia! Estamos começando mais um Arquivo Musical no AM 840, FM 90,9, curtas de 25, 31, 49 metros, Bandsat, internet para o Brasil e para o mundo. Assim, Antônio Carvalho abria o Arquivo Musical, líder de audiência das manhãs de domingo, que apresentou por 36 anos na Rádio Bandeirantes. A paixão pelo rádio surgiu na infância e virou profissão na adolescência. Antônio Carvalho Filho nasceu em Lavras, no sul de Minas Gerais, em 21 de março de 1946. Com apenas 13 anos, começou a trabalhar como locutor na Rádio Cultura, na mesma cidade. Em 1968, aos 22 anos, mudou-se para São Paulo com 2 objetivos: formar-se em Direito e trabalhar na Rádio Bandeirantes. Atuou na Jovem Pan até setembro de 1969, quando entrou para a equipe de Alexandre Kadunki em Titulares da Notícia, na Bandeirantes. Em 1972, passou a apresentar o Bandeirantes Frequência Balançada, grande sucesso das 9 às 11 da noite, que ficou no ar por 13 anos. Na Rádio Bandeirantes, também integrou a equipe do jornal Primeira Hora e apresentou o vespertino Acontece. Em 1977, estreou no comando de um novo programa, o Ciranda da Cidade, que na época ia ao ar às 5 da tarde na Rádio Bandeirantes. No final dos anos 70, também trabalhou na TV Cultura de São Paulo, onde foi âncora de telejornal. Com sua voz forte e vibrante, Antônio Carvalho teve um papel fundamental na Rádio Bandeirantes. Grande contador de casos, esbanjava talento num especial sobre a história do rádio, veiculado nos anos 80. No dia em que Francisco Alves morreu, ele iria assistir a um show de João Dias, seu apadrinhado, no auditório da Bandeirantes. Os planos foram alterados, o acidente fatal aconteceu, e durante muitos meses uma cadeira permaneceu vazia no auditório com o nome de Francisco Alves. Em 2001, passou a comandar o Grande Sampa, das 4 às 6 da manhã, com informação e serviços voltados para a região metropolitana de São Paulo. Um dos quadros de maior sucesso era o Conversinha ao Pé do Ouvido, um convite a uma pausa para a reflexão, tão necessária nos dias de hoje. Seguidor da eubiose, filosofia do viver em harmonia com a natureza, Carvalho foi um grande conselheiro dos ouvintes da Rádio Bandeirantes. Pra que essa pressa, né? Por que essa pressa? É por isso que a humanidade não vai direito hoje em dia. A maioria tem tanta pressa que ela quer para ontem as coisas. Isso é impossível, não tem jeito. No último programa apresentado por Antônio Carvalho, em 8 de abril deste ano, a mensagem foi para uma ouvinte que se dizia deprimida. A culpa da depressão chama-se egoísmo, ou ismo, do grego quer dizer crença, ego, eu. A crença no próprio eu. Nós falamos todos os dias aqui no Conversinho ao Pé do Ouvido, tentando mostrar que esse ego vale a pena. Mas para você cultivar o verdadeiro egoísmo, ou a crença no eu, você tem que conhecer esse ego que você tem. Nos últimos anos, Carvalho lutou contra a leucemia, que o afastou do microfone por alguns períodos. Venceu a doença em várias batalhas, e a cada retorno demonstrava garra e disposição para retornar ao trabalho. Com esse espírito em todos os programas, mesmo doente, Antônio Carvalho tinha uma maneira otimista de se despedir dos ouvintes da Rádio Bandeirantes. Que o dia de hoje seja melhor que o de ontem, pior que o de amanhã, porque a vida é um eterno para a frente e para o alto, não tem para trás. Bom dia, São Paulo!
Bom dia, Brasil! Antônio Carvalho deixa esposa e 2 filhos.